Aqui estamos pela segunda vez para ver se agora tivemos que cancelar o vídeo de um momento para o outro, mas agora aqui estamos para o recomeço. Queremos saudar a todos, a todas, aqueles que nos vão visualizar e que no decorrer de alguns minutos vão se desligar da Terra para poderem estar ligados ao céu, buscando as coisas do alto. Gostaria de poder ler-vos uma passagem do livro a seguir à Bíblia mais odiado na Terra. Um livro que foi escrito no século XIX, mais propriamente dito nos anos de 1888. Escrito por uma senhora americana a quem o Senhor chamou quando tinha apenas 17 anos e que trabalhou quase 7 décadas com ela, levando-a a escrever aquilo que o Senhor lhe ia revelando por sonhos e visões. Com certeza já devem estar a saber a quem nos estamos a referir. Esta senhora ficou conhecida no mundo literário como Ellen Goldwhite. Ela escreveu mais de 200.000 páginas, tudo pelo seu próprio punho. E graças a Deus e também pela sua cooperação, podemos ter nas nossas mãos, neste preciso momento, aquilo que ela considerou a menina dos seus olhos, de todos os seus escritos, foi o grande conflito. Por isso este livro, este best-seller, que é conhecido já por muitos milhões de pessoas, revela-nos, paralelamente à Bíblia, ampliando aquilo que a Bíblia nos diz, acontecimentos finais. E eu gostaria de ler para vocês, no capítulo 40 do livro Grande Conflito, uma citação dela que diz o seguinte: quando os que honram a lei de Deus ficarem sem a proteção das leis humanas, um movimento eclodirá simultaneamente em vários países, visando a sua destruição. À medida que o tempo especificado no decreto se aproximar, as pessoas conspirarão para arrancar pelas raízes a seita odiada. Por determinação
um golpe decisivo será desferido numa noite, que silenciará totalmente a voz da discordância e da reprovação. O povo de Deus, dentro do qual alguns estão nas celas das prisões, outros escondidos em retiros isolados da floresta e nas montanhas, ainda pleiteará por proteção divina, enquanto por toda a parte grupos de homens armados, incitados por hostes de anjos maus, preparam-se para executar a obra de morte. Queridos amigos e amigas, que grande alerta! Como vos disse, este livro foi escrito no século XIX. Já se passaram mais de 100 anos. Esta escritora, na altura em que escreveu este livro, ela não estava a ver o filme que está diante dos nossos olhos no momento em que eu estou a expor esta leitura. Mas ela diz algo que nós precisamos de ter em conta. Diz-nos: quando os que honram a lei de Deus ficarem sem a proteção das leis humanas. Ela dá-nos aqui uma certeza, que por causa de nós observarmos as leis de Deus, ser-nos-á retirada a proteção das leis humanas. E o que é que isto quer dizer, por outras palavras? Quer dizer que eu, como cidadão português, pelo facto de querer ser fiel às leis de Deus, irei perder a proteção como cidadão nacional. Ou seja, eu irei ser privado de tudo aquilo que eu teria direito, não fosse a obediência à lei de Deus. Irei perder os direitos em relação à justiça, irei perder os direitos em relação à saúde, irei perder os direitos civis, ou seja, serei um homem e seremos homens e mulheres desprotegidos pelas leis do país e pelos governos que estão no controle desse país. Gostaria de dizer-vos que várias têm sido as formas, de uma forma subtil, a levar o homem a transgredir as orientações de Deus. Satanás age, e foi pela sua forma subtil de agir
que ele conseguiu enganar uma terça parte dos anjos do céu e arrastá-los com ele para este planeta Terra. E são esses anjos que foram arrastados com Satanás para este planeta Terra, que se vão associar a homens sem Deus para criar um inferno aos homens com Deus. E espero que entendamos aquilo que nós estamos a dizer. Os anjos que foram arrastados do céu para a terra vão se juntar a homens sem Deus para perseguir os homens com Deus. Notem o que a mensageira ela diz. Ela diz o seguinte, eu vou ler mais uma vez. Quando os que honram as leis de Deus ficarem sem a proteção das leis humanas, o movimento eclodirá simultaneamente em vários países, visando a sua destruição. O que é que vai acontecer? Em vários países vai como que rebentar, aparecer, surgir um grande movimento para, como diz aqui, visando a destruição destes e destas que servem o Senhor. E eu nunca vi um cenário tão bem montado e já tão bem montado como está diante dos nossos olhos. Sabem que neste mundo em que vivemos, em que depois de 2019, com o aparecimento desta pandemia, e que levou a humanidade a submeter-se às leis dos homens, levando a tal dita picada, e que agora com o crescimento do Omicron, as pessoas vão começar, já a Presidente da Comissão Europeia veio dizer que estão a pensar seriamente nos 27 países da comunidade impor a tomada deste veneno como obrigatória. E, claro está, para bom entendedor meia palavra basta, aqueles que não tomarem este tal veneno serão excluídos e perderão todos os seus direitos como cidadãos e cidadãs. Os governos, neste preciso momento, estão a aconselhar aqueles que eles governam a começar a armazenar tudo aquilo que possa contribuir para a eliminação das suas casas. Porque o mundo está à beira de o maior apagão da história. Já houve vários apagões.
ainda há bem pouco tempo, vimos como o mundo ficou quando por um dia ou um dia e meio ficaram sem redes sociais como o Facebook, o Instagram e outras redes, e vimos como o povo ficou desnorteado, sem saber, porque o inimigo primeiro criou uma dependência no ser humano. O ser humano está completamente dependente das redes sociais e, faltando-lhe, eles já não sabem para onde ir, nem como ir, nem como falar, porque durante estes anos criou-se esta dependência. E agora, aqueles que estão no controlo de todos estes meios, eles vão programar um grande apagão mundial. E por isso eles dizem que os governos, as pessoas, devem se precaver, porque eles não sabem quanto tempo poderá durar esse apagão. A exemplo dos Estados Unidos, Joe Biden gastou 1,3 trilhões de dólares para preparar os Estados Unidos para enfrentar esse grande apagão. Porque esse apagão vai mexer com tudo que você possa imaginar. Alguém poderá perguntar: por que tudo isto vai acontecer? Por que é que o mundo tem que passar por tudo isto? Houve um momento na história do reino da Assíria, e nós encontramos isso no livro de Esther, que houve também um decreto contra todos e todas aqueles que eram fiéis a Deus. Eu gostaria que nós pudéssemos ler essa passagem da Escritura. Nós encontramos, para aqueles que têm a Bíblia, isso está no livro de Esther. E vamos então ler qual a razão é que alguém vai ter o rei Assuero, que era o segundo do reino, conhecido como Amã, e Amã vai fazer, de uma forma enganosa, convencer o rei para fazer algo que hoje o mundo está a copiar na íntegra, aquilo que foi feito há centenas de anos. Vejamos então o que é que aconteceu. No livro de Esther, diz assim, no capítulo 3 e a partir do versículo 8, diz assim: E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei. Por isso, não convém ao rei deixá-lo ficar.
Verso 9. Se bem para ser o rei, decrete-se que os matem, e eu porei na mão dos que fizeram obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos cofres do rei. Qual era o problema? O problema é que no reino de Assuero, um rei medo-persa, estava misturado um povo que tinha vindo cativo. Tinham vindo como escravos, trazidos pelo rei, para o país da Assíria. E aqueles escravos que vieram da Palestina vieram como escravos obrigados a vir, mas houve uma coisa que eles não esqueceram de trazer. Eles vieram da Palestina, mas os seus valores, os seus princípios religiosos de adoração, eles trouxeram-no para o reino da Assíria. E quando eles agora estão escravizados nesse reino, no reino de Assuero, eles vivem nesse reino a vida que viviam na Palestina em obediência a Deus. Não trouxeram a lei de Deus como estava escrita em tábuas de pedra, mas trouxeram as leis de Deus e escritas nas tábuas do seu coração. E então eles viviam no reino de Assuero com leis diferentes, mas viviam segundo as leis do Todo-Poderoso Deus. E isto, meus amigos, é aquilo que precisa acontecer neste mundo. Nós estamos escravizados neste mundo. A nossa liberdade foi-nos tirada. Nós já não temos liberdade para fazer o que queremos e o que pensamos. Se você acha que é livre, atreva-se a ir a certos lugares e não leva aquela coisinha para tapar a sua boca. Se você acha que é livre, atreva-se a ir a certos lugares e se não levar a tal coisinha digital, o tal passaporte, você não entrará. Onde está a sua liberdade? O que importa é que mesmo estando escravizados, nós possamos agir como agiu este povo, que por Amã é aconselhado a ser extinto da face do reino. Agora há uma pergunta que nós podemos fazer e temos que a fazer. Porquê que Amã, que era o segundo do reino de Assuero, odiava tanto este povo? O que é que havia neste povo que levava Amã a odiar tanto este povo e fazer tamanho pedido ao rei para que ele fosse morto este povo? Porque ao descobrirmos
a razão porque ele odiava tanto este povo, vamos descobrir a razão porque nós seremos odiados no tempo presente. Porque é que nós vamos perder a liberdade, como nos disse a mensageira no século XIX? Como é que nós vamos perder todos os direitos, toda a proteção? Vamos então ver porque é que ele odiava aquele povo. Quero-vos dizer, antes de ler o versículo, que Amã não conhecia a todos aqueles que tinham outras leis, que eram as leis de Deus. Ele não conhecia a todos, nem sequer sabia onde todos viviam. Mas havia alguém, sempre há alguém, que Deus faz destacar-se num reino, num país, numa cidade, e que esse passará a ser a atenção de todos os outros. E por causa desse, todos aqueles que viverem uma vida como esse, sofrerão a pena desse. Vamos então ver qual era o problema. No capítulo 3 do mesmo livro, diz-nos assim, o versículo 2 do capítulo 3. Aliás, podemos ler o versículo 1, que assim compreendemos melhor. Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã. Amã, volto a dizer, era o segundo do reino. Foi aquele que foi pressionar Assuero para matar o rei, para matar o povo que tinha leis diferentes. Então o que é que nós estamos à procura? Qual é a razão porque é que este povo foi tão odiado e porque é que hoje, nos dias de hoje, século XXI, 2 séculos passados, nós passamos a ser odiados da mesma maneira. Então vamos ler agora o versículo 2, 1 e 2. Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amedata, Gagita, e o exaltou e pôs seu assento acima de todos os príncipes que estavam com ele. Verso 2. E todos os servos do rei, notem bem, e todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Então, aqui começa o problema. A resistência de Mardoqueu, a firmeza de Mardoqueu, porque ele conhecia a lei de Deus. Ele tinha vindo escravo da Palestina, mas tinha trazido a lei de Deus no coração. Tinha trazido no coração dele o Senhor da lei. E agora, quando Amã passava, todos se inclinavam, todos lhe faziam uma vénia e todos se ajoelhavam diante dele. Mas Mardoqueu, conhecendo o segundo e o primeiro mandamento da lei, não se inclinava, não fazia a vénia e não fazia diferença de qualquer outro cidadão assírio. E isto, no primeiro dia até passou. Amã pensou, se calhar está distraído. Mas nos dias sucessivos, ele apercebeu-se que agora não era distração, mas agora ele agia
movido por uma lei que era uma lei diferente do rei Assuero. Porque o rei Assuero tinha ordenado que todos se curvassem diante no número 2 do reino, que era Amã. Mas Mardoqueu não se curvou. Mardoqueu não cedeu. Nunca se inclinou. E por isso eu quero dizer-vos que muitas pessoas precisam entender que o que vai levar o ódio àqueles que vão perseguir o povo de Deus é a verdadeira adoração. Aqueles que adoram de verdade o Senhor dos Senhores, o Criador dos céus e da terra, aqueles que são fiéis como Mardoqueu, aqueles que não se prostram diante dos requisitos do rei, aqueles que não se submetem às leis do rei. E quero falar que não são todas as leis. Quero dizer-vos que nós, como cidadãos, precisamos obedecer às leis do governo quando estas não entram em conflito com as leis de Deus. Portanto, aquele que não obedecer às leis do governo enquanto estas não entrarem em conflito com as leis de Deus, com certeza pecarão diante de Deus. Mas no caso de Assuero, ele não podia ceder ao requisito do rei, à ordem do rei, porque isso iria entrar em conflito com as leis de Deus. Se ele se inclinasse, iria violar o primeiro e o segundo mandamento da santa lei de Deus. Por isso, quando Assuero viu isto, de raiva, cheio de ira, foi a enganar o rei Assuero. Quando Amã, quando viu isto, foi a enganar o rei Assuero, dizendo-lhe aquilo que nós lemos no versículo 4. Existe espalhado e dividido entre os povos de todas as províncias do teu reino um povo, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei. Por isso não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, decrete-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Claro, como ele tinha a confiança do rei, como era o número 2, e como ele vai pintar um quadro diferente daquilo que ele era, o governo passa-lhe o anel para a mão e diz: faz o que tu achares melhor. E então foi feito um decreto. Um decreto para matar os fiéis de Deus. E eu gostaria de dizer-vos uma coisa. Nós estamos vivendo tempos como os tempos do reino de Assuero.
Só que há uma diferença. E qual é a diferença? A diferença é que Amã procurou e encontrou. O que é que ele procurou? Diferença no povo que veio da Palestina. E o que é que ele viu no povo? Que era um povo com leis diferentes e que não vivia segundo aquilo que o rei queria, mas vivia segundo aquilo que Deus requeria. E a pergunta que eu gostaria de fazer hoje é a seguinte: onde está este povo hoje na terra? Onde estão hoje na terra os mardoqueus? Os mardoqueus que vão obrigar a incendiar, a criar um fogo de perseguição sobre todos aqueles e aquelas que amam a Deus. Vocês sabem que o mundo cristão vive um cristianismo sem Deus. O mundo cristão, seja de que religião for, está sem Deus. O mundo vive em pânico. As pessoas estão aflitas. Quem hoje está a controlar o mundo são meia dúzia de cientistas que estão dizendo o que você e eu deve e não deve fazer. E nós estamos a ser levados a reboque, forçando a nossa consciência, fazendo aquilo que não queremos, cedendo àquilo que não devemos e tomando aquilo que nunca deveríamos tomar. Meus queridos amigos, Mardoqueu sabia que haviam leis severas. Mardoqueu sabia que havia um decreto assinado de morte, para que a partir daquele dia em que foi assinado esse decreto, morressem, fossem mortos, todos aqueles que não seguissem as orientações do reino de Assuero. Agora faço-vos uma pergunta. Quando Mardoqueu veio a descobrir que havia um decreto assinado e que o principal causador, entre aspas, deste decreto tinha sido o próprio Mardoqueu, porque ele não se curvava diante da Amã, e que por causa dele agora centenas ou até milhares de judeus tementes a Deus iam morrer por causa do seu ato, entre aspas, aparentemente negligente, teimoso. A pergunta é: mudou Mardoqueu a forma de ser e de viver? Não. Simplesmente
quando ele soube que o decreto estava assinado, o decreto de morte, para matar todos aqueles que, como ele, obedeciam às leis de Deus, ele desenvolveu um método que Deus nos aconselha, que foi um método de intercessão. Ele vai enviar, isso depois falaremos mais tarde, mas ele vai suplicar à rainha Esther, que também tinha chegado pela misericórdia do Deus ao reino. Ele vai suplicar à rainha Esther. Mas há uma coisa que Mardoqueu não faz. Mardoqueu não mudou a forma de viver. Sabem porquê? Porque a forma de viver de Mardoqueu era correta. E como essa forma de viver era correta, ele não mudou a forma. Porque quem estava mal não era ele e os fiéis a Deus. Quem estava mal era a multidão dos assírios, porque eles estavam fora das leis de Deus. Volto a ler novamente a citação no capítulo 40 do livro Grande Conflito ou Grande Controvérsia. Volto a ler para melhor compreender. Quando os que honram a lei de Deus ficarem sem a proteção das leis humanas, um movimento eclodirá simultaneamente em vários países, visando a sua destruição. Foi o que aconteceu lá também. À medida que o tempo especificado no decreto se aproximar, as pessoas conspirarão para arrancar pelas raízes a seita odiada. Por determinação de um golpe decisivo, será desferido numa noite que silenciará totalmente a voz da discordância e da reprovação. Portanto, numa noite vai acontecer o mesmo que aconteceu numa noite lá na Síria. Numa noite as pessoas dormem e quando acordam estava diante delas um decreto de morte. Quando diz numa noite, isto representa que é nas trevas que estas leis são criadas para matar todos aqueles e aquelas que não se submetem às leis do país, mas leis essas que vão contra as leis de Deus. E nós sabemos bem qual é neste momento uma lei que já vem a decorrer há 2 anos, no nosso país, uma lei que é contra a vontade de Deus. Eu não poderei falar muito acerca disso, espero que entendam, porque se eu falar de uma forma declarada, o Facebook vai bloquear-me na censura do vídeo. Já estou com o vídeo de ontem em censura há mais de 15 horas e eles não desbloqueiam o vídeo. Por isso temos que ser muito cuidadosos, mas eu sei que cada um de vós são ouvintes, inteligentes e bem atentos. Então vimos que o problema no reino de Assuero era a adoração. Amã queria que Mardoqueu e os judeus adorassem como eles adorassem. Que adorassem o homem, obedecessem ao homem
em vez de obedecerem a Deus. E o mesmo está a acontecer hoje. Gostaria de ler um versículo que nós encontramos agora no livro do Apocalipse. E nós vamos ver que lá houve um decreto de morte. Mas vamos ver que esse decreto de morte também vai ser colocado, vai ser imposto de uma forma universal no mundo que estamos a viver. No capítulo 13, vamos ver esse mesmo decreto. Diz-nos assim, capítulo 13, diz assim, a partir do versículo 14. Aqui vai-nos falar das duas bestas. A primeira besta representa o papado, a segunda besta representa os Estados Unidos da América. Estas duas bestas unidas e pressionadas também por o Amã, que são as religiões protestantes, eles vão fazer um decreto. E vamos ver que decreto será esse. Verso 14. Engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Verso 15. E foi-lhe concedido que dessem espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Reparem que lá era a mãe que tinha que ser adorado. Aqui é uma imagem que está a ser criada e que todos nós sabemos que essa imagem que está a ser criada vai ser aquilo que as pessoas chamam o domingo verde, o dia da família, ou ainda mais grave, o dia santificado por Deus. Então todos aqueles que não se curvarem, todos aqueles que não obedecerem, não se inclinarem à adoração neste dia, vejam o que é que diz o texto. O texto diz: e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então nós sabemos que a adoração vai ser a razão porque o povo de Deus vão perder os seus direitos como cidadãos. E nós já estamos a ver isso hoje. Já há pessoas em vários países porque não levaram, não foram ao enfermeiro à visita obrigatória, levar a tal coisinha, como não foram ao enfermeiro, já estão a ser privados do seu salário. Como não foram ao enfermeiro, já não podem viajar para onde querem. Como não foram ao enfermeiro, não podem ir comer aonde querem. Portanto, nós vemos que a nossa liberdade, o pouco que ainda tínhamos, está-nos a ser roubado. E qual é o argumento que eles usam? O argumento que eles usam é que este povo é perigoso. Este povo é perigoso. Tal como eles disseram daquele povo no reino da Assíria. Está espalhado por todo o reino um povo que tem leis diferentes, que não obedece às leis. E quero vos dizer uma coisa. Nós iremos ver que o povo de Deus, de verdade, o verdadeiro povo de Deus, nos últimos dias, vai ser conhecido porque ele tem leis que vão sobressair na sua vida diária.
mesmo que eles não digam, eles vão, pela forma de viver, demonstrar que têm leis diferentes àquela que têm todos os que vivem neste mundo e que nós podemos conhecer como Reino da Assíria. Agora a pergunta que eu gostaria de deixar nesta hora, voltaremos novamente ao tema, é: o decreto foi feito, foi promulgado, a lei saiu para matar todos aqueles que eram diferentes na forma de adorar e de viver. Mas eu pergunto, quantos judeus morreram no reino da Assíria por serem fiéis ao Senhor? Quantos morreram? Sabe quantos? Nenhum. Sabe porquê? Porque Deus é que toma conta dos seus filhinhos. Deus só deixa morrer aquele que Ele sabe que a morte dele ou dela vai ser semente para converter aqueles que visualizam esse martírio. Todos os outros que Deus vê que não irão ser semente para a conversão de outras almas, Deus não lhe permite que lhe toquem nem num só cabelo da sua cabeça. Por isso, aquilo que eu digo é que nós vamos perder todos os direitos. Preparemo-nos. Agora, se você não quiser perder nenhum direito, não há problema. É fácil. Basta fazer aquilo que foi imposto por Amã. Basta você inclinar-se e obedecer a tudo aquilo que os líderes religiosos, políticos, o mundo científico lhe propõe. E você não sofrerá dano humano, mas irá, como iremos demonstrar, sofrer dano divino. Porque os que são fiéis não cedem. E por isso aquilo que eu gostaria de dizer-vos é o seguinte. Gostaria de deixar-vos apenas com um parágrafo ainda do mesmo livro, Grande Conflito. Diz assim: o povo de Deus, dentro do qual alguns estarão nas celas das prisões, outros escondidos nos retiros isolados da floresta e nas montanhas, ainda pleiteará por proteção divina, enquanto por toda a parte homens, citados por... Deixem-me ler outra vez, porque eu aqui fugiu-me a vista. O povo de Deus, dentro do qual alguns estarão em celas de prisão, outros escondidos em retiros isolados na floresta, nas montanhas, ainda pleiteará por proteção divina, enquanto por toda a parte grupos de homens armados
incitados por anjos maus, preparam-se para executar a obra de morte. Portanto, homens maus, movidos por espíritos maus, vão fazer um ato mau, que é tentar pôr termo, e eu digo tentar porque não vão conseguir. Um só como Mardoqueu vai fazer tremer um rei e um reino. Um fiel a Deus vai fazer e vai confundir todos aqueles e aquelas que o quererão matar. Porque Deus estará nele. E aquilo que fizerem a ele, irão enfrentar Deus como seu defensor. O meu sincero desejo é: estamos diante de um cenário como o reino da Síria. E nós precisamos fazer aquilo que foi feito no reino da Síria por ordem da rainha Esther. Mas aí falaremos no próximo direto. Até lá, que Deus vos abençoe e que vos ajude. E que nos ajude a termos a fibra de Mardoqueu. Mesmo sabendo que há uma lei que nos vai tirar tudo o que é direito. Mesmo sabendo que toda a nossa liberdade nos será tirada. Mantenhamo-nos firmes como Mardoqueu, porque depois iremos ver o livramento de Deus. Não perca o próximo encontro, porque ali nós iremos ver como Deus agirá no momento mais negro da sua vida. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso querido e amorável Pai, pela Tua infinita compaixão e misericórdia, dá-nos a força que destes a Mardoqueu. Porque Mardoqueu, querido Deus, mesmo sabendo que tinha um decreto de morte assinado e que ele era o principal alvo a abater, ele manteve-se firme às leis de Jeová. E que sejam essas leis também, querido Deus, aquelas que nos guiam neste mundo, onde em breve perderemos toda a proteção que até aqui nós tínhamos direito. Mas, querido Deus, no meio da tormenta, Tu nos salvarás e nos darás a vitória. Fica conosco e com todos aqueles e aquelas que querem tomar a mesma atitude de Mardoqueu. Por Cristo Jesus, o Senhor e Salvador. Amém. Façamos neste mundo uma frente como seguidores e seguidoras de Deus e imitadoras de Mardoqueu. Fiquem com Deus e que tenhais um primeiro dia da semana abençoado para vós e para os vossos. Até ao próximo encontro.